Muito bem, queridos estudantes, estamos de volta para mais uma aula de física. E hoje nós teremos a nossa aula de revisão e avaliação. Vejam só, teremos então aí a nossa aula 28, é uma aula de revisão e avaliação lá da nossa unidade 4. Muito bem, pessoal, vamos então à nossa revisão. Estamos de volta agora, meus queridos alunos, em definitivo, para fazer uma descrição ondulatória, né? Porque nós vamos falar inicialmente aqui das ondas sonoras e para isso nós vamos começar descrevendo então os elementos principais de uma onda. Observe então na imagem que nós temos aí uma onda representada, tá certo? E nós temos nessa imagem alguns elementos importantes para descrever para você, como, por exemplo, a amplitude. A amplitude é essa distância que vai do ponto de equilíbrio, né, da onda, que é essa linha verde aqui, ó, que está, eu estou agora desenhando ela de vermelho, mas essa linha verde é o ponto de equilíbrio da onda, e aí a amplitude é a distância desse ponto de equilíbrio até uma crista, que é esse ponto de máximo aqui da onda. Aqui nós também temos uma crista. Então, essa distância é chamada de amplitude, representada pela letra A. Temos também aqui o comprimento de onda, que é a distância entre duas cristas consecutivas, né? Você pode ver aqui tem uma crista, aqui tem outra crista, e essa distância é chamada de comprimento de onda. Mas também o comprimento de onda é a distância percorrida pela onda para uma oscilação completa. Observe então que esse ponto aqui, né? Nesse ponto, a onda começa o seu movimento e nesse ponto aqui ela termina, porque aqui ela vai repetir o movimento de novo, já que a onda é completamente simétrica. E essa distância também é chamada de comprimento de onda. Esses pontos de mínimo que nós temos aqui são chamados de vale. E também nós podemos descrever aqui o comprimento de onda e o período da onda. O período da onda é exatamente o tempo necessário para percorrer o seu próprio comprimento de onda, tá? Tempo necessário para que a onda percorra o seu próprio comprimento de onda é chamado de período e ele é representado pela letra T, né? Porque ele é medido em segundos, é um tempo. Período é um tempo, certo? E temos também a frequência. O que é a frequência? Frequência é o número de vezes que o fenômeno se repete na unidade de tempo, tá certo? Então nós temos que a frequência é o número de vezes que a onda se repete no intervalo de tempo. Né? Se esse intervalo de tempo for o período, eu posso então desenvolver aqui qual é a equação da velocidade da onda, já que se ela percorrer uma distância igual ao seu comprimento de onda, ela leva um tempo de um período para fazer isso, tá certo? Ou seja, a velocidade é o lambda dividido pelo período. Mas como o período, tá, pessoal? O período, ele é o inverso da frequência, tá? O período é 1 sobre f. Eu posso, então, escrever essa equação da seguinte forma: velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Essa expressão aqui é mais conhecida para a velocidade de uma onda. Ou seja, a velocidade da onda é igual ao seu comprimento de onda vezes a frequência. Ou seja, lambda f. Essa letra grega aí é o lambda, ela representa o comprimento de onda e o f é a frequência. Muito bem, pessoal. Agora que nós descrevemos aí os elementos principais da onda, nós vamos ver o seguinte, olha só. Pelo movimento ondulatório, a energia pode ser transferida de uma fonte para um receptor, sem que ocorra a transferência de matéria entre os dois lugares. Esse é um conceito muito importante das ondas, que a onda ela consegue transportar energia sem precisar transportar matéria. Uma onda, então, transporta energia sem precisar transportar matéria. E agora nós vamos falar de uma onda em específico, que é exatamente o som. O que é o som? O som é uma onda, e é uma onda mecânica. As ondas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas. O som especificamente é uma onda mecânica. A propagação de vibrações através de um meio material, sólido, ou um líquido, ou um gás. Se não existe tal meio de vibração, então não é possível existir o som. Também um conceito importante, o som
só consegue se propagar através de um meio material. O som não se propaga no vácuo. A única onda que se propaga no vácuo é a onda eletromagnética. A onda mecânica, ela necessita obrigatoriamente de um meio material para sua propagação. E como é que é a velocidade nesses meios materiais? Como, por exemplo, velocidade do som no ar. O ar é um meio material, apesar da gente não enxergá-lo, mas o ar está à nossa volta, né? Os gases que compõem a atmosfera. Tá certo? Então, uma situação interessante é que o trovão é ouvido após o relâmpago ser visto. Uma tempestade, você vê primeiro o relâmpago, depois ouve o trovão, que é a informação sonora, né? Por que a gente vê primeiro o relâmpago? Porque a luz se propaga com uma velocidade muito alta e a gente enxerga primeiro o clarão. Depois de um tempo, a gente ouve o som daquele fenômeno, né, que é o conhecido como trovão. Então, a rapidez de propagação do som depende das condições do vento, da temperatura e da umidade. E aí na tabela a gente tem, por exemplo, olha só, no ar seco, o som se propaga a 330 metros por segundo. Tá? No vapor d'água, a velocidade aumenta um pouco disso aí. O som se propaga mais rapidamente no ar morno do que no ar frio. E na temperatura ambiente, né, considerada aí como 20 graus Celsius, o som se propaga a uma velocidade de 340 metros por segundo. Com o som, podem ocorrer alguns fenômenos que a gente chama de fenômenos ondulatórios, né? Fenômenos que ocorrem com ondas, já que o som é uma onda. Um deles é conhecido como a reflexão. Então, reflexão sonora é quando uma onda sonora propaga-se e encontra um obstáculo, como uma parede. Aí ela incide sobre a barreira e retorna para o meio no qual estava propagando-se. Certo? Aí na imagem nós temos, por exemplo, o que é a reflexão. Veja que o alto-falante está emitindo ondas sonoras, encontra um obstáculo, que é o objeto, a onda bate nesse obstáculo e reflete, ela volta para o meio original. Agora, esse fenômeno, ele pode resultar em 3 fenômenos diferentes, como, por exemplo, o reforço. Se o obstáculo que reflete o som estiver próximo do emissor, o som direto e o som refletido chegam ao ouvido quase ao mesmo tempo. Aí você não percebe diferença entre os dois sons, né? O que foi e o que voltou. O ouvinte tem a sensação de um som mais forte, né? Porque aconteceu ali um reforço. A reverberação. O obstáculo está mais afastado, de forma que o intervalo de percepção entre o som direto e o refletido é menor que 0,1 segundo. O som direto ainda não deixou de existir. O ouvinte tem a sensação de um prolongamento do som. E temos também o eco. O eco ocorre quando o som refletido é recebido depois que o som direto se extinguiu. Assim, o ouvinte percebe 2 sons distintos, né? Ele percebe o som que foi e percebe o som que voltou por reflexão também. Aí a gente chama isso aí de eco. Reflexão sonora, né? Ainda falando sobre reflexão sonora, a gente vai chamar de eco o som refletido. A fração de energia transportada pela onda de som refletida será maior se a superfície refletora for rígida e lisa do que se ela for macia e irregular. A energia sonora, que não é transportada com a onda refletida, é transportada pela onda transmitida, que é a onda que foi absorvida. Temos aí algumas imagens ilustrando o fenômeno da reflexão e algumas aplicações, como, por exemplo, nos sonares que existem nos barcos para detectar submarinos, tá certo? Temos aí também a questão da ecolocalização, né, usada por alguns animais para localizar as presas, certo? E também temos ali uma imagem do exame de ultrassonografia, que é feito também através da reflexão sonora. Agora vamos falar de um outro fenômeno chamado de refração sonora. Quando as ondas sonoras seguem em um meio e fazem curvas, elas sofrem refração. As ondas sonoras fazem curvas quando partes diferentes das frentes de onda se propagam com velocidades diferentes. Isso acontece quando sopram ventos de maneira não uniforme,
ou quando o som está se propagando no ar aquecido de maneira não uniforme. Ainda falando sobre refração sonora, a gente tem aí uma imagem, né? A frequência do som, né? Isso é importante, pessoal. Na refração, a frequência do som permanece a mesma. O que muda é o comprimento de onda e a velocidade, tá certo? E aí nós temos essa diferença de ar frio e ar morno, fazendo com que o som mude de direção, tá certo? Agora vamos falar sobre as energias, né, pessoal? Energias renováveis, como, por exemplo, a energia que vem dos ventos. Eu estou aqui, então, agora num parque eólico, mostrando alguns aerogeradores que estão aqui atrás de mim. Esses aerogeradores, eles captam o vento e giram essas pás que transforma, e o aerogerador vai transformar esse movimento mecânico em energia elétrica para que sejam utilizados. As fontes de energia, elas podem ser classificadas como renováveis e não renováveis. As fontes renováveis incluem solar, eólica, hídrica, geotérmica e biomassa, enquanto as não renováveis são petróleo, gás natural, carvão e energia nuclear. Vamos começar aqui falando sobre as fontes não renováveis, né? Começando a falar sobre a fonte de usina termoelétrica. As fontes de energia não renováveis são aquelas formadas por recursos esgotáveis na natureza. O carvão mineral e o petróleo são exemplos dessas fontes, e eles são usados, por exemplo, na queima nas usinas termoelétricas. Elas possuem como principal vantagem o baixo custo de produção e consumo, porém, provocam graves impactos ambientais no meio natural e influenciam em problemas ambientais globais, como o efeito estufa. Petróleo. Petróleo é um líquido natural inflamável, oleoso, de cheiro característico e com densidade menor que da água. É uma mistura complexa de hidrocarbonetos, ou seja, de substâncias orgânicas formadas apenas por hidrogênio e carbono. Na sua maioria, são hidrocarbonetos, alifáticos, alicíclicos e aromáticos. O petróleo é originado a partir da decomposição de matéria orgânica, especialmente dos plânctons. As bactérias, em ambientes com baixo teor de oxigênio, realizam a atividade de decomposição, que acaba por se acumular em camadas do subsolo que se encontram em bacias sedimentares, no assoalho oceânico, no fundo dos mares ou de lagos, e sob condições específicas de pressão. Ao longo dos anos, esses depósitos sofreram diversas modificações até se transformarem no que corresponde à substância oleosa petróleo. Nós temos aí na imagem uma plataforma de extração de petróleo, né, colocada aí no mar. O petróleo, fonte de energia essencial para a manutenção da sociedade, é utilizado também como matéria-prima, segundo a DNPM, para a fabricação de plásticos, borrachas sintéticas, tintas, solventes, produtos cosméticos, entre outros. Agora vamos começar a falar das que são renováveis, como, por exemplo, a biomassa. Biomassa é toda a matéria orgânica de origem vegetal ou animal utilizada na produção de energia. Ela é obtida através da decomposição de uma variedade de recursos renováveis, como plantas, madeira, resíduos agrícolas, restos de alimentos, excrementos e até do lixo. E aí nós temos as matérias-primas da biomassa energética, resíduos madeireiros, resíduos agrícolas e florestais, resíduos urbanos, industriais e pecuários, resíduos de cogeração celulósica. Aí nós temos essas matérias-primas. Em resumo, nós temos as vantagens da biomassa. Vamos ver. Uma delas, alternativa de energia renovável, baixo custo, baixa emissão de gases poluentes, produzida a partir de uma grande variedade de materiais. Apesar de suas vantagens, a produção de biomassa pode comprometer a conservação das florestas e originar novas áreas desmatadas. Existe ainda a dificuldade logística de armazenar os seus resíduos sólidos. Dentre as principais desvantagens da biomassa, nós podemos citar eficiência reduzida, biocombustíveis líquidos podem emitir enxofre e contribuir com o fenômeno da chuva ácida,
pode resultar em impactos ambientais em florestas, elevado custo financeiro de equipamentos. A queima da biomassa é relacionada com o aumento de casos de doenças respiratórias, vejam só, né? E nós temos também dificuldade de armazenar a biomassa sólida. Quais são as fontes de biomassa que nós temos? A renovação da biomassa ocorre através do ciclo do carbono. A queima de biomassa ou de seus derivados liberam o CO2 na atmosfera. As plantas, através da fotossíntese, transformam esse CO2 em hidratos de carbono, resultando na liberação de oxigênio. E aí nós temos na imagem esse ciclo energético da biomassa, né? Começa lá com a energia vinda do sol, né? Que faz com que a planta faça a fotossíntese, que é a transformação do CO2 em oxigênio. E esse oxigênio, ele vai ser usado lá na combustão desses resíduos da biomassa, certo? A lenha utilizada também nos restos aí, utilizado das madeireiras, né? Essa lenha que é reaproveitada para queima e produzir calor, para produzir energia, né? Esse calor também dissipa uma certa quantidade de água que vai para as nuvens, né? E aí vem a chuva, certo? E aí nós temos esse ciclo, né? Que a queima também produz o CO2 vai lá para a árvore e a árvore transforma em oxigênio que vai servir para a queima dessa biomassa. Muito bem, pessoal. Além disso, a gente tem os produtos que são derivados da nossa biomassa. Os principais produtos derivados da biomassa são, primeiro, o biogás. O biogás é um gás metano obtido juntamente com o dióxido de carbono, resultado da decomposição de materiais como resíduos alimentares, esgoto e excrementos. Ele é obtido em digestores, né, que é o lugar onde a gente obtém esse biogás. Temos também o etanol. O etanol é extraído do caldo da cana-de-açúcar, mas não só dele. Também é extraído lá da beterraba e pode também ser extraído do milho. No caso da cana-de-açúcar, cerca de 28% do material é transformado em bagaço e pode ser aproveitado para a geração de energia. Então é esse bagaço aí da cana-de-açúcar que também pode, né, ser aproveitado para a geração de energia. E a gente aqui no Brasil utiliza o etanol principalmente vindo da cultura da cana-de-açúcar. É muito utilizado aí nos nossos automóveis, né? A nossa gasolina, por exemplo, ela é misturada com 40% hoje, né? Já aumentou o nível, é misturada com 40% de etanol. E nós temos também agora o biodiesel. O biodiesel, ele é obtido de óleos vegetais, como a mamona, o dendê, a soja e etc. É um produto natural e é importante, ele é biodegradável, com baixo teor poluente, usado como combustível e na produção de energia. Claro, serve também nas termoelétricas para produzir energia e também é muito utilizado nos veículos automotores no Brasil. Hoje em dia, os postos de combustível já dão essa opção para que se coloque o biodiesel, né, nos veículos automotivos, né, principalmente os pesados, para que polua menos e é um pouco mais barato também o biodiesel do que o diesel vindo do petróleo. Muito bem, pessoal. Eu encerro com vocês aqui a nossa revisão. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra aí numa próxima oportunidade. Tchau.